Sejam todos bem-vindos. Hoje colocamos esse tema, né, para a gente conversar um pouquinho. Esse tema, qual é a sua dor? Estava eu e a Fernanda Majeste conversando ontem, falando assim, gente, qual a casa que não tem ninguém com uma dor? Infelizmente, eu acho que Não todos existe. nós, né, temos alguma dorzinha ali no fundinho que às vezes pode nos incomodar, nos tirar ali, né, do prumo e realmente nos sentir mal de alguma forma ali durante, às vezes, o dia, de alguma forma. Tem alguém na nossa casa que às vezes pode precisar de ajuda aí, alguma dica sobre o uso dos óleos essenciais nessa questão. Então, hoje eu convidei a Camila Rocha e a Fernanda Majeste para participar junto comigo aqui e vamos nos apresentar e depois a gente já compartilha a apresentação com vocês. Eu sou a Josi Paiva, sou consultora de bem-estar do Terra e quando eu pensei nesse tema, me veio muito à mente o porquê que eu entrei na do Terra, um dos motivos. Primeiro, né, eu acredito na cura interior, assim, na força que cada um de nós temos. Sempre fui adepta às coisas naturais, ao poder da natureza, e sempre fui muito, né, de tentar remediar ali uma situação, né, com um chá, né, alguma coisa mais saudável. E um dos motivos que me tocou também foi a minha mãe, que ela fazia tratamento de quimioterapia oral já há algum tempo. Foi um tratamento, né, de 5 anos, a quimio oral. E gente, eu vou colocar os áudios aqui no mudo e no final da apresentação a gente vai lá nos comentários e vamos responder as dúvidas e a gente pode participar lá no comentário. Pronto. Assim dá menos interferência. Camila e Fernanda, depois vocês podem ir desativando, tá? O microfone. E então minha mãe começou a sentir muitas dores nas articulações e era um processo de efeito colateral dos medicamentos que são muito fortes da quimio oral. E aí a gente chegou a procurar médicos especializados para dor, e é uma questão que a gente não pode dispensar o diagnóstico, a gente precisa entender o motivo de cada dor, procurar um profissional de saúde, buscar um médico. Quando a gente fala em usar os óleos essenciais, quando a gente tem um diagnóstico correto, os óleos podem agir, a gente pode indicar melhor o óleo, inclusive. Então, pensando como terapia complementar o uso dos óleos essenciais. E aí, então, a gente não encontrava nada demais, além daquela situação que a gente já sabia, não encontramos nenhum outro motivo para as dores e a gente percebia, então, que não tinha muito a fazer, né? Não tinha outra receita, o médico, né, não queria, né, colocar mais uma medicação para ela. E aí, então, que eu lembrei da Polilessa, que já tinha, né, me mostrado a ideia dos óleos e eu acreditei desde o começo. E eu falei, gente, então vou experimentar com a minha mãe. E foi o primeiro produto que eu usei da do Terra, foi com ela, que era o Deep Blue Rub, que é uma pomada, uma versão do Deep Blue. E aí ela começou a se sentir muito melhor, até indicou para amiga. E aí, quando a gente indica para uma amiga, é porque foi bom para a gente. Então, foi uma situação que me convenceu de fato que o produto era bom e que ali a gente tinha mais opções de soluções saudáveis para a família. Eu trabalhei mais de 15 anos numa indústria têxtil como gerente de marketing. Quando depois que as minhas filhas nasceram, eu não voltei a trabalhar no mercado tradicional e busquei as vendas diretas como uma forma de flexibilidade de horário e mais tempo, né, poder me dedicar mais com a família e tudo mais.
E já passei por algumas experiências, já trabalhei com outras empresas, já tive um negócio próprio, uma experiência de empreendedorismo com loja também. E hoje eu estou me dedicando exclusivamente à do Terra e colhendo os resultados, enxergando o futuro da empresa, realmente que é um potencial de mercado muito grande. É uma empresa nova que está no Brasil há apenas 2 anos. E então esse é um trabalho que eu tenho feito com muito amor, com muita dedicação, levando os óleos essenciais para mais e mais famílias. E cada dia mais é muito gratificante a gente ver o retorno, os depoimentos das pessoas, como os óleos têm feito bem às pessoas, e isso é realmente muito compensador. Vou chamar aqui a Camila Rocha para ela também se apresentar. E em seguida, a Fernanda Majeste também já pode se apresentar aqui para a gente. Boa tarde a todo mundo, a todos. Meu nome é Camila Rocha, eu sou fisioterapeuta de formação, né, acadêmica. Eu estou formada desde 2015 e ano passado eu tive a oportunidade de ser apresentada aos óleos essenciais. E como dentro da prática clínica a gente às vezes busca uma forma não alopática e não mais convencional de tratar a dor, inclusive, mas infelizmente o mercado não tem tantas opções até a chegada dos óleos essenciais, que hoje eu acho que é a forma mais prática e mais eficiente, por que não dizer, de você conseguir sanar uma questão que às vezes é mais simples do que o paciente precisa. Porque o que a gente vê na prática é que as pessoas elas usam remédios muito fortes, já de forma alopática, para tratar coisas que talvez tenham uma simplicidade maior, né? Então, às vezes eu brinco com meus pacientes dizendo que eles matam formiga de bazuca, né? Tá com uma dor de cabeça e toma uma coisa muito mais forte do que precisaria. E às vezes a gente vê muitas respostas com óleos essenciais simples, que vão ser diluídos de forma simples, que vão ser aplicados de forma simples, e surpreendentemente eles vão trazer um benefício e um resultado que eles mesmos se surpreendem. Ah, nossa, olha como eu acho que realmente melhorou. Então, eu estou ainda engateando no mundo da consultora de bem-estar, né? Tenho estudado bastante coisa dos óleos essenciais e usado na prática clínica também. E tenho ficado muito satisfeita e bem feliz com os resultados que eu tenho visto. Fernanda. Boa tarde, meu nome é Fernanda Majeste. Eu estou muito feliz nesse fim de semana. Segunda-feira faz 1 ano que eu me cadastrei na do Terra. E eu tenho tido resultados maravilhosos. Eu sou apaixonada com a aromaterapia e as emoções, mas os resultados mais pontuais que eu tive até hoje foi com dor. Então, vamos dizer assim, né, essa reunião e esse bate-papo de hoje falando sobre dor é um assunto muito forte para mim, né? Então, assim, eu conheci os óleos essenciais por mera curiosidade, entrei num grupo e aí fui descobrindo a cada dia, escutava uma coisa, outra, falei, não, eu preciso conhecer os óleos. E dia 23 de novembro, no pós-convenção, eu me cadastrei e foi engraçado que na minha primeira reunião ali com a Polly Lessa, ela falou assim comigo que eu tinha que adquirir o Deep Blue Ruby, né, que fala. Ela falou assim, vocês têm muitos relatos de dores, porque tinha tanto meu como do meu esposo. Então, eu não pedi no meu primeiro pedido. Esse aqui foi no meu segundo pedido de dezembro do ano passado. Esse aqui está vazio, né, está em falta agora, mas eu falo que esse assunto foi um dos assuntos assim que mais me pegou na aromaterapia, dor. Mas o assunto que eu mais gosto são as emoções. Eu falo que os óleos
Quando você está com a emoção equilibrada, com certeza você vai ter menos dor também. Então, é isso. Eu também, né, eu sou consultora de bem-estar, estou estudando a aromaterapia todos os dias. Todos os dias eu estudo um pouquinho, todos os dias eu leio um pouco e sou apaixonada por esse universo. Somos aroma lovers. Gente, eu vou colocar aqui então a tela para a gente acompanhar. Vocês já nos conheceram um pouquinho. Vamos então entrar no assunto de fato aqui. Já está ok aqui, tudo certo para vocês? Então, o tema é qual é a sua dor? Se você se sentir à vontade, quiser colocar lá no chat, se você sente alguma dor, no final a gente vai olhar, a gente de repente, né, pode te dar umas dicas aí dos olhinhos que você possa usar, se você não encontrar aí durante a apresentação, mas a gente pode ir recebendo a participação de vocês e no final a gente dá uma conferida lá nos comentários. Então, quando a gente fala em qual é a sua dor, a gente está querendo associar aqui a medicina integrativa, né? Pensando no nosso corpo como físico e a parte física e emocional. Então, como a Fernanda bem disse, as nossas emoções também podem interferir nas nossas dores. E isso, de fato, a gente vê acontecendo. E, ao mesmo tempo, o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa com dor é uma pessoa que está ali num dia não muito bom, às vezes, com humor, às vezes, ali um pouco mais amargo, não está completamente bem, às vezes, né, no 100% dela. Ela não pode te entregar o 100% que ela tem ali. Então, muitas vezes, isso também acontece. E quando a gente consegue ali, pelo menos, dar uma aliviada, a pessoa se sente melhor e corresponde mais com as emoções também, consegue ter um humor mais positivo, consegue ficar mais bem-humorada, mais otimista, não é verdade? Então, pensando em tratar corpo e mente de uma forma mais integrada. Então, agora, vou assumir essa parte. Então, se a gente for pensar em dor, o que é a dor, né? Pela Associação Internacional de Estudos da Dor, esse artigo foi publicado esse ano. Eles fizeram uma releitura agora de uma definição que existia desde a década de 70. Então, depois de 40 anos, eles resolveram reestruturar o que é dor, né? Então, pela essa associação, que é a principal associação de estudo da dor do mundo, é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual, residual ou potencial. Só um pouquinho, Josi. O que acontece nessa frase? O mais importante é a gente imaginar que a dor, ela tem um aspecto desagradável, porque a gente sabe que ela tem uma importância fundamental no nosso organismo. A dor, ela é um componente protetor do organismo. Por quê? Porque se a gente está sentindo dor, alguma coisa não está no lugar. Ou a gente está com alguma lesão, ou a gente está com alguma pré-lesão, ou de alguma maneira o nosso organismo sistêmico, né, a parte complexa do corpo, está nos sinalizando que algo não vai bem e que aquela sinalização ela precisa ser olhada. Num primeiro momento, a dor é um aviso de que algo não está legal. Vou olhar para alguma coisa, né? Vou olhar para onde essa dor se manifesta. Mas a gente também tem que pensar que a dor é um efeito desagradável. Então, por quê? Porque às vezes a gente fala assim, não, dor eu tenho que aguentar. Essa dor eu tenho que aguentar.
Às vezes a gente vê muito isso na casa. Ah, não, já estou acostumada, essa dor já me acompanha há muitos anos. Isso é muito comum da gente ouvir na prática clínica, né, dentro de consultório. Mas, às vezes, essa aceitação muito grande da dor acaba trazendo repercussões ruins ao longo prazo. Ou porque aquela lesão vai ficando cada vez maior, ou porque a pessoa acaba marcando o cérebro de uma forma muito intensa na reorganização, nesse lugar onde a dor ocupa. Então, a dor é importante? Sim, principalmente de ser olhada, de ser entendida e tratada. Pode passar, Josi. Então, o que é que acontece, né, no nosso corpo para a gente poder desenvolver uma dor, né, para poder a dor se manifestar? Essa foto aí dessa corredora no chão, espatifada, a gente imagina logo, a gente olha e fala, meu Deus, que dor, né? Porque a pessoa está com praticamente o rosto no chão. Mas isso, de forma técnica, isso não é dor, isso é nocicepção. Isso aí ainda não é a dor. Porque o que aconteceu nessa hora que essa menina caiu? Os receptores que ela tem no corpo são receptores térmicos, químicos ou mecânicos, enviam uma informação para todo esse sistema nervoso central que está nessa outra foto aí do lado. Então, esses nervozinhos amarelos recebem um impacto e avisa ao cérebro de que teve um reflexo mecânico nesse caso. Só depois, num segundo momento, onde esses receptores receberem essa mensagem e levar lá na frente no córtex, então, quando ele chega no córtex somatosensorial, que é uma área específica do cérebro, ele processa a sensação de dor. Mas somente quando ele chega no córtex insular, que está relacionado com as emoções, é que a gente pode dizer que isso é um processo doloroso. Então, de uma forma simples, a gente tem que entender que a dor não é a lesão, mas a dor é a interpretação que o sistema nervoso central dá àquela lesão. É um conceito muito mais formado na mente a partir de experiências que as pessoas têm, de suas origens, de suas experiências infantis, de suas experiências familiares. Então, é muito mais um conceito sutil, é um conceito muito mais individual do que a simples lesão. É por isso que a gente, às vezes, encontra no consultório uma pessoa que chega queixando de dor lombar. Ah, eu tenho uma dor lombar há muitos anos. E aí o médico pede o exame, chega o exame para a gente olha e aquela lombar não tem nada. Ou então, a hérnia de disco que aparece naquela lombar é muito pequena para justificar o tamanho daquela dor. Eu não posso questionar aquela dor. Eu não posso dizer que aquela dor não tem a ver com aquele tamanho de hérnia, porque a dor é intransferível, é pessoal e é de acordo com a vivência dela. Então, eu, como terapeuta, só me resta aceitar e respeitar. Se ela, na avaliação, na escala de dor analógica, que a gente fala é de 1 a 10, de quanto é a sua dor. Se a pessoa me diz que a dor dela é 9, mas o exame não mostra nada, eu vou respeitar e vou trabalhar aquele organismo pensando de que a dor dela é 9, porque eu não sei o que é que aquele corpo trouxe de história. Eu não sei o que é que está relacionado com todo aquele, com aquele, para aquele organismo manifestar uma dor além do que a lesão apresenta. Tem um estudo de 2002 que foi feito, que é um estudo muito interessante sobre dor lombar crônica, onde os pesquisadores de uma universidade americana pegaram 500 pacientes, dividiram em 2 grupos de 250 com dor e 250 sem nenhuma dor lombar. Fizeram ressonância magnética em todos os 500 pacientes, numa região na lombar que é a vértebra L4 e a vértebra L5, que é
na prática, a região que a gente mais encontra a hérnia de disco, né? Assim, é a área mais propícia a desenvolver hérnia de disco lombar. L4, L5, L5, S1. Aí eles pegaram L4, L5 e fizeram ressonância em todo mundo. Dos 500 pessoas, sendo que 250 tinha hérnia e 250 não tinha hérnia, o que foi que eles descobriram? Que muitos dos 250 sem hérnia tinha dor lombar e muitos dos 250 com hérnia não tinha dor lombar. Então, não é necessário você ter uma lesão para aparecer uma dor intensa. Então, todas essas informações que eu estou passando é para dizer assim que a dor ela é muito mais uma questão emocional, social e em relação à experiência individual de cada um, do que propriamente dito a lesão, que daí para nós a gente só pensa como nocicepção, é só a informação mecânica. Pode passar, gente. Então, tecnicamente, a gente tem 2 tipos de dores apenas. Uma dor periférica, que é uma dor que está relacionada com a lesão, com o fato mecânico, né? E aí, nesse aspecto, o tratamento é tratar a lesão. Então, a pessoa caiu, torceu o tornozelo. Então, a gente pode pensar no tornozelo como uma região que está machucada, que está ferida, uma lesão de tendão, uma tendinite, uma lesão de ligamento. Trata aquilo. E uma dor central, que está relacionada com o entendimento dessa dor, com o fator cognitivo. Então, está muito mais relacionado a essas questões emocionais, comportamentais e sociais. Só que eu nunca posso dissociar uma dor da outra, porque a dor central, ela é uma dor, que ela marca, ela fica registrada no cérebro. E aí, toda vez que aquela dor periférica se manifesta, a dor central é ativada. Então, eles têm uma comunicação o tempo inteiro. Mas é por isso que a gente, às vezes, vê assim, a pessoa que é muito ansiosa, que é muito nervosa, tem gastrite, dor no estômago por questões emocionais. Mas é por quê? Porque a dor periférica, que é da lesão, da parte inflamatória do estômago, ela já está marcada lá no cérebro. Então, quando ela fica ansiosa, é aquela região que vai a dizer lá no cérebro que as coisas não estão legais. Então, a periferia e o centro, eles trabalham juntos para tentar nos explicar por que é que a gente tem essa dor. Mas, às vezes, a gente tratando as questões centrais, que infelizmente são as mais difíceis, porque são as mais complexas, a gente consegue sanar aquela dor periférica, sem necessariamente precisar tratar aquela dor periférica. Porque, às vezes, a gente tem uma dor de estômago há muitos anos. Não adianta mais tomar o omeprazol, que ele não resolve, não adianta mais tomar os antiácidos, que ele não resolve, mas aí você começa a usar uma lavanda, uma bergamota, um óleo essencial que vai te dar uma tranquilidade, que vai te dar uma disposição, um ânimo, e com o passar do tempo, o efeito colateral da lavanda, que é dormir melhor, é melhorar a gastrite. Né? Então, porque a questão emocional, que é a mais complexa, ela está sendo trabalhada num segundo plano com o óleo essencial. Pode passar. Então, agora a gente falando diretamente sobre os olhos, sobre as dores individuais, né? Claro, como é que pode esquecer, né, da dor de cabeça? Talvez a dor mais frequente e a mais rotineira que a gente encontra, né? A dor de cabeça, ela se manifesta por vários motivos, a gente sabe. A sinusite é uma delas, né? Que é a dor atrás do osso, né? Dos sinos, dessa região aqui do nariz e maçã do rosto. É uma dor inflamatória, então é uma dor que ela é persistente, é uma dor que não cede com facilidade, mas a gente sabe que o eucalipto, o peppermint,
O rosemary, o basil e o cedarwood são sensacionais nessa reorganização da dor. O peppermint, ele especificadamente, e o eucalipto, eles são muito eficientes na parte da respiração mesmo, não só na questão da dor, né, mas da respiração. Então, eles conseguem tratar, não só amenizar a dor, mas eles conseguem tratar o motivo da dor da cabeça aparecer, na questão da sinusite. E aí, Camila, no caso aí da dor de cabeça, que realmente é uma das dores mais recorrentes que a gente escuta das pessoas, né? As pessoas reclamam muito que tem dor de cabeça, que tem enxaqueca, é uma situação muito corriqueira, assim. Como a gente deve usar o óleo essencial? Eu acho que essa é uma grande dúvida das pessoas, principalmente quem ainda não está envolvido nesse universo, quem está aqui querendo conhecer. No caso aqui, vou dar o exemplo do peppermint, que é esse aqui. O peppermint é o nosso hortelã-pimenta. Cada gotinha que está aqui no frasco é super poderosa. Então, uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras da planta, para vocês terem uma noção da concentração ali das moléculas da planta. Então, o peppermint a gente deve usar para esse fim, que é para dor de cabeça, colocando na mão uma gota do óleo essencial. A gente coloca uma gotinha do óleo essencial na palma da mão e coloca ali umas 2 gotinhas do óleo vegetal. Como a região é pequena aqui na testa, não precisa colocar mais quantidade de óleo vegetal. 2 gotas é suficiente ali para espalhar bem. Então, de uma, no máximo 2 gotas do peppermint, porque ele é bem forte. Você mistura e vai massagear a testa e ali as têmporas, fazer uma massagem aqui. Gente, tirar com a mão a dor. Eu vou te falar, eu não sou uma pessoa que tenho constantemente dor de cabeça, mas de vez em quando, uma vez ou outra, ela vem e não tem sequência. Quando eu passo o peppermint, ela vai embora mesmo. É bem rápido. Josi. Oi, Fernando. A minha primeira experiência com os óleos, especificamente, foi com a minha dor de cabeça, que era a minha companheira. Ela convivia comigo, eu tomava analgésico pelo menos 2 a 3 vezes por semana. E aí, quando meu kit chegou, isso há 1 ano atrás, eu falei assim, gente, e agora, né? Estou ouvindo falar que dor de cabeça vai embora, será? E eu me recordo que na primeira semana que eu estava com o meu kit, eu usei, o hortelã-pimenta, passei nas têmporas, e aquilo ali eu passei um dia assim, a dor de cabeça era tão intensa que ela virava uma enxaqueca com poucas horas. E eu ficava assim, gente, será que eu vou conseguir somente com os óleos essenciais? E aí eu usei, o hortelã-pimenta, e aí aquilo ali ela ia diminuindo aos poucos, bem insistente. E eu usei algumas vezes ao longo do dia, ela não foi embora por completo. E no final do dia, eu me recordo, a Darlene está aqui na sala, ela mandou um vídeo para mim, estava ainda no processo de aprender, e ela, no vídeo, era o frankincense. E foi engraçado porque eu passei um dia ali, ia diminuindo aos pouquinhos, mas ela não foi embora por total. E quando eu fiz a inalação com frankincense, eu passei por uma experiência que eu não via a dor de cabeça ir embora. É como se ele tivesse potencializado todas as vezes que eu tinha usado o peppermint durante o dia. E eu me recordo que eu já estava indo embora para casa, e aí eu cheguei em casa fazendo algumas coisas, e aí eu parei e falei assim, cadê a minha dor? E aquilo ali eu fiquei num momento de euforia tão grande, foi o meu primeiro grande momento. E eu falo com vocês, nesse 1 ano que eu uso óleo essencial, eu tenho tido um equilíbrio em outras questões. Eu usei meu analgésico por 3 vezes, porque eu não estava com os meus olhos, foram dias atípicos, mas eu não tenho dor de cabeça mais, eu não tenho aquela dor de cabeça que me acompanhava. Constante, não existe, né? Nem TPM mais, nem de TPM eu tenho mais dor de cabeça. Então, assim, o meu primeiro relato com dor foi a dor de cabeça que era muito rápido. Se a minha dor de cabeça começasse agora
e eu não tomasse um analgésico, ela virava enxaqueca em poucas horas. Então, o meu primeiro grande relato foi com a dor de cabeça. Então, esses 2 óleos, maravilha. E o meu caso aí do Peppermint, completando da Fernanda, é a sinusite, que foi embora. A sinusite minha era triste, era direto, com muita frequência. Então, aí, na hora de dormir, aquele nariz chato. E com o Peppermint, viu, te falar uma coisa. Minhas vias aéreas estão agradecendo. Muito bom. E engraçado, coincidência, que eu acabei de apresentar aqui para um amigo meu a respeito do Peppermint, por outro motivo. Nem é esses 2 aí, não. Já outro benefício dele. Aí ele falou assim, mas isso é bom para sinusite também, não é? Aí você está falando para mim usar porque eu sinto muito calor, agora eu já ouvi falar que isso é bom para sinusite, e você me deu aqui agora, eu estou vendo que meu nariz está liberado aqui. Ele falou assim comigo. Então, o meu caso de sucesso aí com o Peppermint, além dos outros benefícios que traz, a sinusite foi demais, viu? Muito bom, eficiente mesmo. Tá sem som, Josi. Obrigada, Varlene. Muito bom, obrigado seu depoimento. Peppermint, gente, ele realmente, quem não conhece e vai inalar a primeira vez, assim, vai sentir isso que a Varlene falou, é sentir, né, o nariz descongestionando. Então, para dor de cabeça especificamente, e ela muitas vezes pode ser causado pela sinusite, como a gente já colocou isso aí, massageia mesmo, tá? Toda essa região aqui pode massagear também atrás das orelhas, também pode fazer essa massagem nesse local. Pode dar sequência, Camila. Então, essa dor de cabeça é outra manifestação muito frequente, né? Que é a dor de tensão. Essa é a que a gente mais encontra. A dor de cabeça sobre tensão é a que a gente mais encontra em consultório, né? Que é aquela dor de cabeça que vem dessa região aqui de trapézio, que sobe e que passa até aqui, nessa região sobre as sobrancelhas. Eu tenho usado, na minha prática, muito o kit do Aromatouch, né? Eu uso muito, apesar de não estar aqui na apresentação, eu uso muito o Balance também, o Deep Blue e o Aromatouch, demais. Só que ao invés de eu passar só na região onde a dor se manifesta, eu começo passando no trapézio mesmo, né? Então, tem algumas manobras de alongamento e de tração cervical que já é uma manobra clássica que a gente usa para redução de tensão cervical, mas associado com os óleos essenciais é de uma potencialidade que vocês não têm noção. Então, eu faço a diluição com 1 colher de sopa de óleo de coco, e eu boto 1 gota de Deep Blue, 1 gota de Aromatouch e 1 gota de Balance. Faço uma misturinha. E essa mistura eu uso no paciente. Então, ele às vezes ele nem sabe o que é que ele está inalando, porque é uma mistura que o aroma é super agradável, mas é muito intenso assim a mistura. Então eu vou passando, vou alongando, vou né, mexendo naquela região, alongando tudo, e eu nem passo na região de têmpora, de testa, de nada. E é o suficiente, porque o Deep Blue ele gera um relaxante muscular, ele é um relaxamento muscular, né? Ele gera um aquecimento com uma melhora nessa tensão muscular, o Aromatouch também. E eu acho que essa dor de cabeça ela tem muita relação com as questões emocionais de tensão do dia a dia, né? Ninguém tá na vida leve e fagueiro dentro de uma rede, então as pessoas estão muito nervosas. Quando você usa um óleo essencial de equilíbrio associado, você consegue trazer para ele
essa tranquilidade que às vezes ele busca e que o corpo está precisando. Então, é uma experiência muito legal. Tenho tido bons resultados. O persistência eu uso mais, assim, os touches eu não uso em consultório, né? Eu uso em casa, assim, por conta da dificuldade, eu acho difícil passar em um e depois passar em outro. Mas o Aroma Touch, o Deep Blue e o Balance eu uso bastante. A lavanda eu deixo mais no consultório, né? Na parte de aroma, na parte do difusor aromático. Mas que também não deixa de ser uma excelente opção para a questão de tensão, pela parte da reduzindo o estresse, né? Diminuição dessa ansiedade. Então, efeitos muito poderosos. Josi. Josi. Que a Josi caiu. Acho que a Josi caiu, mas ela está aqui dela. ainda. É. Aí, não, ela voltou. Tá aqui. Voltou. Ô, Camila, deixa eu só... Eu fui ali buscar o meu touch. Ah! Dei uma sumidinha aqui. E eu aqui procurando. Porque quando você falou do touch, eu acho até importante a gente mostrar isso para as pessoas que estão nos acompanhando, que a Doterra tem a versão do óleo essencial, igual a gente falou, do peppermint concentrado aqui, ele é puro concentrado. Aqui tem aproximadamente umas 300 gotas num frasco de 15 ml. E a gente tem a versão touch. O que é a versão touch? É a versão do óleo essencial diluído já em óleo vegetal. Então, é um frasco de 10 ml. Ele tem a aplicação, um rolãozinho, né? Uma circunferência, uma esfera aqui, para aplicar direto na região do corpo. Enquanto o óleo essencial puro aqui, ele vem com uma tampa de gotejador para a gente poder usar ou no difusor, ou colocar na palma da mão, ou em alguns casos, pode ser feita a ingestão, não é o caso para dor de cabeça, mas alguns óleos essenciais têm mais versatilidade de uso, no caso, o frasco concentrado. Quando a gente usa o frasco touch, é para uma opção de carregar numa bolsa, numa viagem, para criança, é muito prático, às vezes para um idoso, mas é uma versão que eu sempre falo, tem a primeira versão, às vezes, concentrada, e depois você adquire a versão touch, porque... a não ser que vai comprar para uma finalidade específica, porque a versão touch, ela deve ser usada para uso individual, uma questão de higiene até, né? Então, no seu caso, como você tem dado exemplos do seu dia a dia como profissional de fisioterapeuta, no seu trabalho, que você aplica os óleos essenciais associado às suas técnicas de trabalho, realmente a melhor versão é concentrada, né? Que você, o líquido, tá bom? Exato. Pode seguir. E essa é a dor de cabeça mais desafiante para o profissional de saúde, porque a enxaqueca, além dela ser uma dor que traz outras repercussões, né, como náuseas, fotofobia, né, mal-estar no geral, ela é a mais complexa de se tratar, né, porque tem outros fatores associados, muita coisa relacionada à alimentação, ao hábito de vida no geral, né? Então, a enxaqueca, ela tem que ser tratada multifatorial. Existem, hoje em dia, já médicos especializados em tratar a enxaqueca, mas eles ainda têm uma visão muito farmacológica da coisa, e aí, às vezes, a gente precisa enxergar mais esse paciente de uma outra forma, assim, quais são os fatores que a gente pode mexer para isso não desencadear a enxaqueca, tanto relacionado à alimentação, ao sono, né? Então, é um multifator.
Mas o Deep Blue é uma grande surpresa para esse público que tem tão poucas opções de tratamento com eficácia, né? Porque quem realmente sofre de enxaqueca sabe que não é tão fácil assim tratar quanto é uma dor de cabeça simples do dia a dia. Mas o Deep Blue ele tem um poder de analgesia tão forte que ele consegue entrar nessa questão crônica da enxaqueca. E aí os efeitos são muito poderosos. A Fernanda já falou, né, um pouco sobre a experiência dela. Já usou o Deep Blue, Nanda, para enxaqueca também? Além do Hub? Já usei, sim. O líquido também? Sim, eu uso o líquido, está até aqui. Eu tive um período tão complicado, Camila, de tanta dor, né? Tanto da fibromialgia com a dor de cabeça, que aí eu fui melhorando a dor de cabeça, aí passou muito para as dores locais, e aí eu usava os dois. Eu usava ele com o Rub, porque era muita dor. E aí eu pegava ele, porque o líquido, a ação é mais rápido, e a pomada ela vai ali naquele processo, né, mas vai durando mais. Então, cheguei a usar para os dois, usava muito nessa região aqui assim, porque muitas vezes essa dor subia, chegava na cabeça e era muito desagradável. E, assim, é fantástico. O resultado realmente é muito bom. E eu gosto de inalar ele. Não é todas as pessoas que gostam de inalar o Deep Blue. Mas eu, particularmente, eu gosto Eu não gosto. muito. Pois é. Mas é aquela questão mesmo do... Cada aroma é bom, né, para uma pessoa, muitas vezes não é para outra, eu sempre falo isso. Eu gosto de inalar. E inalar também me acalma. É muito estranho isso, né? Para um, não é... Eu gosto. Josi? Curiosamente, Fernanda, somos duas. As duas estranhas, então, porque esse cheiro canforado do Deep Blue, eu adoro inalar. Então, ele é um óleo, o Deep Blue, ele é um óleo que ele foi pensado, é um mix de óleos, na verdade, que foi pensado para dor muscular, dor nas articulações. E aí, gente, ele é fantástico para enxaqueca. O Deep Blue, a principal finalidade dele é para uso tópico, ou seja, realmente para passar na pele. Ele não foi pensado para colocar no difusor, ele não foi pensado, aliás, ele não pode ser ingerido. Então, assim, a principal finalidade dele é para as dores. Então, o Deep Blue, quando eu passo, assim, às vezes num ponto do corpo que está com dor, eu, né, não desperdiço de jeito nenhum. O que sobra ali na mão eu cheiro também, porque eu acho que esse aroma canforado dele é muito bom, mas é uma coisa só para poucas pessoas mesmo, que não é um aroma que a maioria das pessoas agradam, não. Pode passar, Josi. E a outra dor de cabeça, que também é a mais frequente, é a cefaleia clássica, né? Que é a dor dentro do olho ou a dor em volta do olho. Para essa dor de cabeça, a experiência do frankincense é muito interessante. Eu, particularmente, eu gosto de fazer a inalação direta do frankincense. Então, uma gotinha na palma da mão e inalar ali, respirar fundo, né? Pensar nesse aroma penetrando e também, de uma forma meio que mágica, ele resolve essa dor de cabeça. Aos pouquinhos ela vai cedendo. Tem experiência com ele, Fernanda? Tem. A minha primeira experiência, o fechamento da minha primeira experiência foi com ele, né? Então, o frankincense, ele foi uma surpresa boa, porque aí eu descobri, nesse primeiro momento, quando eu tinha dores de cabeça recorrentes, que ele ia ser o meu aliado. Então, eu usava o peppermint e logo depois eu fazia essa inalação. Eu tô com ele aqui na mão, o meu, gente, já tá no fim, dá até uma dor no peito, né?
Mas, assim, eu amo o frankincense. O frankincense realmente é um óleo que, quando eu comecei, o cheiro dele não era tão agradável para mim, mas eu acho que é porque eu precisava muito dele. E hoje eu amo, né? Então, assim, não uso com tanta frequência mais, porque hoje, graças a Deus, eu não tenho mais dores de cabeça. Isso é uma coisa que eu posso falar, assim, com muita alegria. Eu não tenho mais aquelas dores que eu tinha. São muito raras, né? E o frankincense é fantástico. Isso aí não tem, assim, não tem palavras para esse trio. Deep Blue, o frankincense e o Peppermint. São os três, assim, que realmente hoje eu posso falar com vocês. Eu não tenho mais enxaqueca por causa, né, desses 3 óleos. Os 3 óleos que me tiraram, né, remédios semanalmente, vamos dizer assim. Então, vamos passando, Josi. Muito bom. O torcicolo é uma dor de cabeça, uma dor também muito frequente. Na nossa rotina de consultório aparece muita gente também por causa dessa queixa. E às vezes a gente consegue resolver o torcicolo em casa, sem precisar de muita assistência profissional para isso. E o Deep Blue é um dos óleos que a gente consegue usar uso direto, passando diluído, né? O Pest Tense, Copaíba, que é um anti-inflamatório, e o Aromatouch, né? Que é um mix também da doTERRA para dor e para passar direto. A aplicação pode ser direta, com diluição, claro, né? Sempre a gente for passar o óleo essencial na pele, a gente dilui no óleo de coco fracionado e aplica diretamente sob forma de massagem naquela região onde está mais rígido, dolorido. E espera passar. Eu gosto de dizer que a gente não pode brigar com o torcicolo, porque o torcicolo, ele sempre vai vencer. Então, o certo é você deitar com a cabeça na posição que o torcicolo está, aplica o óleo e deita na posição que o torcicolo está. E aí, aquele músculo, ele vai... você permite que aquele músculo relaxe. Porque se você ficar brigando com ele, ele vai estar sempre mandando mais informação para poder aumentar a contração. Então, mantenha a cabeça posicionada do lado, favorecendo o torcicolo, passa os olhos e espera, que ele vai embora. Segue, Josi. E a dor muscular, né, que é a dor que a gente também, que é a famosa dor boa, a dor pós-exercício, né, a dor que a gente vai sentir quando fizer um exercício mais intenso. Essa é a dor esperada. Sem dor, o músculo não foi trabalhado, né? Então, aquela frase, no pain, no gain, ela é verdadeira. Se você não tem dor, a gente não tem resultado. Então, um músculo, ele precisa ser lesionado de uma forma controlada, de uma forma correta, para poder ele se desenvolver, crescer e ficar forte. Mas a gente não precisa ficar sofrendo muitos dias com essa dor. Porque, às vezes, o que a gente percebe é que quando o paciente vem com fez um exercício muito vigoroso, aí chega 3 dias depois e ainda está com aquela musculatura muito dolorida. 3 dias é muito, 4 dias é muito. Já era para ter passado toda a fase inflamatória, né? Porque tem que ser uma dor controlada, não pode ser uma dor incapacitante. Às vezes a gente vê as pessoas, vai para a academia, tem que ir, não é para deixar de ir de jeito nenhum. Tem que ir. Exercício físico é fundamental para uma qualidade de vida. Mas, às vezes, as pessoas estão nos excessos. Então, faz o exercício e fica limitante, não consegue descer uma escada, não consegue, vai subir, sai da cadeira, chega a usar todos os membros como apoio para poder levantar. Então, nessa condição, existe risco de lesão. E aí, além da gente entender que não precisa chegar nesse nível, a gente pode usar os óleos essenciais como auxiliares nessa redução dessa dor pós-exercício. Principalmente se 48 horas depois do exercício a dor ainda está presente. A dor muito intensa ainda presente. Então, o Deep Blue, né, que é o nosso óleo, nosso mix de óleo clássico para dores musculares e articulares,
lavanda, pestens, copaíba, por ser anti-inflamatório. O gengibre, ele traz um aquecimento muscular e aí aumenta a vascularização local, gerando um relaxamento também do músculo. A manjerona e o peppermint também melhoram essa questão da dor muscular. Mas, lembrando disso, que a dor, ela tem que acontecer. Então, tem que entrar nesse ciclo de equilíbrio entre fazer o exercício, existe dor, mas a dor não pode perdurar por mais de 3 dias e a dor não pode ser incapacitante. Virou uma dor incapacitante na musculatura, a gente pode usar os óleos essenciais e se tiver dor articular, joelho, tornozelo, cotovelo, ombro, aí sem dúvida os óleos essenciais precisam entrar antes mesmo dessas 48 horas, porque aí pode ter sido lesão articular, e essa não é boa. Essa não é considerada dor boa. Dor boa é só no músculo, né? Bíceps, tríceps, quadríceps, abdômen, aí é dor boa. Joelho, cotovelo, punho, ombro, tornozelo, é dor ruim. Dor de lesão. Pode passar, Josi. Então, dor crônica nas articulações e a nossa famosa fibromialgia, né? A dor nas articulações, normalmente, elas são causadas por desgaste. Então, artroses, que desgastam a cartilagem da superfície do osso. E aí, aqui no joelho, vamos considerar aqui como se fosse o joelho. Então, esse osso daqui, ele se desgasta, faz pequenas erupções, e o de cá também. E ao invés deles se encontrarem em cima de uma cartilagem, começa a ser uma situação que é osso-osso. E essa condição, ela é uma condição degenerativa e é uma condição progressiva, extremamente limitante, né? Dores muito intensas e, às vezes, incapacitantes mesmo. Só que o fato da lesão, às vezes, o que acontece na parte clínica? A gente tem como tratar isso com exercício, porque a gente fortalece a musculatura e aí diminui o impacto do osso com o osso, mas só que para a gente conseguir chegar nesse aspecto, a pessoa já tem que estar com um limiar de dor menor, não pode estar com uma dor muito intensa. Então, os óleos essenciais, eles não vão tratar as dores nas articulações, eles não vão tratar a fibromialgia, mas eles vão nos dar condição da gente conseguir usar aquela articulação, fazer o exercício sem dor. E aí, o exercício, as mobilizações, as massagens, os alongamentos, isso vai fazer a melhoria na dor real, né? Na condição real da patologia, que é por desgaste, ou a fibromialgia, que é a dor no geral do corpo. Então, os óleos essenciais, eles são excelente suporte, porque são eles que vão dar. No dia a dia, a pessoa usa, e aí, quando chega para mim, para eu, dentro do estúdio de Pilates, fazer os exercícios, eu consigo ter mais eficiência nesses exercícios, porque ela não está com tanta dor, já que o nível de dor dela está melhor, porque os óleos, eles ajudam imensamente. Então, né, claro, como sempre, o Deep Blue, o Hub, né, que já é o preparado para a massagem, a Copaíba, por ser anti-inflamatório, o Aromatouch, a cúrcuma, né, que também é um poderosíssimo anti-inflamatório, o Elixir. Tá partido aqui para mim, Josi. Wintergreen, Peppermint e Black Pepper, não é isso? Helichrysum, que é o Sempre Viva. Sempre que agora, ontem estava, né? Estava lá no blog, né? O Wintergreen, o Peppermint, Black Pepper. Eles todos vão me ajudar na questão de diminuir a dor, para poder eu fazer os exercícios, a pessoa fazer os exercícios e conseguir melhorar a condição muscular, que é o que vai controlar essas dores articulares e também a fibromialgia. Fernanda, no seu processo de buscar recursos, né, para se cuidar e se sentir melhor na questão da fibromialgia, além do Deep Blue, que você já nos falou que você adotou, né? Uhum. Para a questão emocional, também você adotou algum óleo associado para a questão,
o todo da fibromialgia ter um resultado melhor? Foi um conjunto, né, Josi? Eu acho que, na verdade, quando a gente descobre os óleos essenciais, a gente descobre que não é um óleo, nem 2, nem 3 que vai fazer a diferença na sua vida. Por isso que eu falo da importância da gente ter uma farmácia em casa. Porque quando você tem um kit, você começa a adquirir ali mês a mês um óleo, outro óleo, você começa a ter um leque de possibilidades. E foi o que aconteceu comigo. Né? Eu não era adepta da Copaíba. Eu tinha a Copaíba, que eu comprei meu primeiro kit, foi o kit Brasil, e eu estava sofrendo muito, porque quando entrou a pandemia, mexeu com o psicológico, porque tanto na parte do não poder ir, não poder sair de casa, você está com seus filhos dentro de casa, aí vem a parte financeira, porque a gente, né, trabalha, precisa de receber os honorários, então foi um leque de sentimentos e a minha fibromialgia atacou muito forte. Mesmo eu não querendo ficar daquele jeito, foi muito forte mesmo. E eu me recordo que um dos dias, minha sócia falou comigo assim, Fernando, por que você não usa Copaíba? E aí eu falei assim, eu não usei a Copaíba ainda. E aí eu fiz um mix mesmo, fiz uma diluição a 10% de Copaíba com o Deep Blue. Fiz uma de Copaíba e fiz uma de Copaíba com Deep Blue. E ali eu comecei a revezar. E, na verdade, quando eu estava no ápice mesmo da dor, eu cheguei a tomar um remédio que o médico já tinha me orientado a tomar, mas eu sabia que era muito forte, e com o remédio eu não saía da cama. E eu passei 24 horas deitada. Eu não conseguia levantar. Para me levantar e ir ao banheiro, eu precisava de ajuda. Eu fiquei muito, muito debilitada. E mesmo assim, a dor não melhorou. E aí eu falei, não é possível. E foi quando, na segunda-feira, né, a Helene falou comigo, usa Copaíba. E eu entrei com a Copaíba e com o Deep Blue e inalando a lavanda. E foi um conjunto para tratar a fibromialgia. E eu me recordo que no terceiro dia, eu estava num processo que eu tinha que ter ajuda para levantar da cama. Eu não conseguia levantar o meu braço além dessa altura. Era muita dor. A minha fibromialgia dói o corpo fica muito ruim, mas ela ataca principalmente os meus braços, os meus membros superiores. E no terceiro dia, usando Copaíba sublingual, e a Copaíba no blend, eu revezando os dois, eu não tinha mais a dor, aquela inflamação foi embora. Eu já estava usando o Deep Blue, então estava num processo assim, a dor ia embora e a dor voltava. Quando eu entrei com a Copaíba, que é um anti-inflamatório maravilhoso, a dor, ela simplesmente foi embora e ela não voltou. E isso, assim, é uma das coisas que eu tenho, como que eu falo? É muito vivo isso. Quando eu conto isso para vocês, quando eu vejo alguém lá no grupo perguntando sobre fibromialgia, eu sempre tenho que escrever, porque não tem como. O que eu senti e o que eu vivi foi muito lindo. A Copaíba e o Deep Blue, eles me tiraram daquela condição de dor que, como a Camila falou, eu já estava me acostumando com aquela dor. Eu já estava me acostumando que eu precisava de ajuda para levantar da cama, que quando eu ia trabalhar, eu ficava ali o dia inteiro, usava o Deep Blue, melhorava um pouquinho, passava o efeito, voltava. E a Copaíba desinflamou, assim, por total mesmo. E aí eu comecei a conseguir fazer as coisas do dia a dia, que eu já não estava conseguindo fazer mais. Então, como que você usou? Conta aí pra gente. Eu fiz uma sinergia só de Copaíba. E fiz uma sinergia de Copaíba com Deep Blue. Então, a de Copaíba, eu coloquei num vidrinho de 10 ml, eu coloquei 9 ml de óleo de coco e 1 ml de Copaíba, 20 gotas. Então, esse eu passava mesmo com um rolãozinho em mim, e eu fiz um outro com Deep Blue e Copaíba, 10 gotas de cada e 9 ml de óleo de coco. E a Copaíba, eu pingava 2 gotas debaixo da minha língua de manhã e 2 gotas à noite. E assim, 3 dias, gente, não tinha mais nada. Foi assim, como se tivesse tirado com a mão. Quando a gente fala de fazer uma sinergia, é pegar o óleo essencial, colocar e o óleo vegetal e misturar num frasquinho vazio. Pode ser um rolon, que é esse aqui que eu já mostrei, ou pode ser um frasco que você tem em casa, um vidrinho que já esgotou o óleo essencial. A gente sempre fala, não joga fora, guarda, que às vezes você
que você pode, às vezes, aproveitar para fazer essas misturinhas aí. Então, ótima dica, Fernanda. Quando você fala de usar, você usava, então, vamos dizer aí, 4 gotas de copaíba ao dia para fazer ingestão. É um uso seguro, né? A gente já sabe que a condição segura de uso interno é 1 gota para cada 20 quilos. Então, você estava dentro da sua condição segura, a copaíba é aprovado para ingestão, importante a gente ressaltar isso. E quando a gente indica como questão preventiva, a gente indica 1 gota sublingual diariamente. Então, uma medida preventiva. Num caso de crise, aí, igual você já disse, você, né, tomou um pouquinho a mais, 2 vezes ao dia, ok. Né, por um período ali seguro, tranquilo, não passou do limite de segurança. Então, vamos lá, que nós já estamos aqui com o tempo, nós focamos bastante na dor de cabeça, que era um tema que a gente tem sempre muita solicitação. Agora a gente vai dar uma acelerada aqui, para a gente não passar tanto do tempo. Isso, vamos lá. Obrigada, Fernanda. Dor de garganta também é uma dor muito frequente, né? Crianças também apresentam muito. Lembrando que com criança a gente tem que ter uma diluição maior, né? Uma porcentagem menor de diluição de óleo no óleo vegetal. E a melaleuca, que é um bactericida, o Onguarde, que é o nosso óleo de suporte imunológico, a copaíba, o time, a mirra e o lime, que é o limão Tahiti, né? Esses óleos todos, eles são muito benéficos para a dor de garganta, lembrando que o limão, como ele é cítrico, tem que ter cuidado para não manchar a pele na hora da aplicação local, né? Pode ser utilizado via tópica, né? Dilui e passa diretamente na região onde a dor se manifesta. Também temos o Flum, né, Josi? Que é o nosso suporte, a nossa sinergia que a gente pode fazer, que é uma sinergia própria para melhorar o sistema imunológico, mas também que pode ser usado para dor de garganta. Seguindo. Aí, só complementando, a dor de garganta ainda tem uma outra forma que a gente usa também, além de poder diluir o óleo e massagear o pescoço, a gente também pode fazer o gargarejo. O gargarejo é super eficiente. Em caso de dor de garganta na família, coloca ali meio copo de água e coloca, né, 2 gotinhas ali do melaleuca, pode colocar uma gotinha do copaíba junto, ou uma gotinha do onguarde, faz o gargarejo, que é assim, sensacional, faz o gargarejo 2, 3 vezes ao dia, e você vai ter uma resposta muito rápida. E muito segura, né? Muito segura. Dor de estômago, má digestão, azia e refluxo. A gente sabe que muitas coisas relacionadas ao estômago têm a ver com as questões emocionais também, né? Mas diretamente pensando pela dor, pelo sintoma propriamente dito, a gente tem o Zengest, que é a sinergia da doTERRA para dores estomacais, má digestão, tudo relacionado com a parte digestiva. O Peppermint, que é um super coringa, né, que a gente tem que ter dentro da nossa farmacinha natural. O Peppermint, ele serve para 1001 utilidades. O Lemon, o gengibre e o Will Orange. Todos eles podem ser usados pela via tópica. Essa semana eu tive uma experiência com o Zengest. Eu fui para um jantar e quando eu voltei, aquelas comidas que não bate muito bem, aí eu passei o óleo de coco no abdômen, peguei 1 gota do Zengest e passei por cima, fazendo, né, uma massagem em sentido horário no abdômen. E isso já era bem tarde, deitei para dormir, no outro dia acordei maravilhosamente bem. E para mim, o estômago é a minha área sensível de dor, então eu sei que seria mais difícil eu controlar essa dor se fosse em outros tempos. Ou na parte de dificuldade de digestão mesmo, ou de ficar no outro dia com aquele mal-estar
pela má digestão. Então, o Zengest, ele tem um poder maravilhoso de recuperação da parte digestiva. Pode passar. Dor de dente, gengivite, bruxismo e dentes nascendo. O bruxismo é uma condição também que está muito relacionada com as questões emocionais, né, de ansiedade, de nervosismo, de insônia. E aí, às vezes, uma lavanda, uma camomila romana melhora tanto quanto um remédio propriamente, ou um óleo propriamente para relaxamento da articulação da ATM. Mas nas outras condições, né, de dor de dente, gengivite, e para os bebês, né, principalmente camomila romana e copaíba, os efeitos são maravilhosos. Para mim, a copaíba foi maravilhoso. Eu fiz a extração de 4 dentes em uns 2 meses, e eu fiz uma sinergia de copaíba com o Deep Blue, e a 5%. E eu passava nessa região de nuca e próximo da articulação da ATM, porque eu fiz a extração dos terceiros molares, né? Então, eu passava aqui nessa articulação, aqui atrás, passava perto do pavilhão auricular e na nuca. Não tive nenhuma dor, não inchou, não tive nada. E eu fiz as 4 estações na mesma hora, no mesmo dia, assim. E todo mundo falando, você não inchou, não sentiu. E a dor, como foi? Não tive dor. Eu tive, óleo essencial passando o tempo inteiro para poder evitar qualquer coisa, e foi sensacional. Eu usei copaíba com Deep Blue, só. Mas esses outros óleos eu não tenho experiência para esses sintomas, só na extração. Minhas meninas, Camila, já não são mais bebê, né? Elas já são crianças, já têm 5 anos, e elas já estão na fase de troca de dentição, né? Já estão perdendo dentinho de leite e entrando permanente. Então, quando o permanente também vai romper a gengiva, é uma fase que incomoda, né? Fica ali incomodando. Então, eu sujo o dedo, assim, no óleo de copaíba, né? A gente coloca o óleo de copaíba, pode colocar uma gotinha na mão, ou você vem assim só sujando o dedo mesmo e passa na gengiva. Isso vale tanto para as mães aí, pais nos assistindo, fazer tanto no bebezinho que está começando a romper dentinho, a primeira dentição, quanto também na troca de dente. Copaíba é seguro, só sujar o dedo assim e passar massageando a gengiva. Então, é uma dica boa aí também. Pode passar também, quem quiser passar, né, no maxilar, pode ajudar também na questão do bruxismo também. O marjoram é o manjerona, lavanda também no maxilar, ou no difusor também é ótimo, enquanto a gente dorme ali, ter uma noite de sono mais tranquila. A questão do bruxismo, eu acho muito relacionado à ansiedade mesmo, né? Sim. Então, a lavanda e a manjerona, elas entram nessa questão, né? Da pessoa conseguir relaxar. E poder ter condição de soltar os dentes, né? Sim. Porque são vários tipos de bruxismo, né? Eles se manifestam de várias formas, mas os principais é o ranger, né? Que é o dente que bate no outro, e o apertar, né? Eles grudam um dente no outro, pode até fazer fratura, né? Do dente, tudo. E normalmente, quando a gente começa a associar com a lavanda ou a manjerona na questão aromática, não necessariamente tópica, é como se a pessoa tivesse... a sensação que eu tenho é essa mesmo, elas conseguem soltar o problema, sabe? Então, relaxa de uma forma que os dentes conseguem relaxar juntos. Então, é bem interessante o efeito da lavanda. A manjerona, eu só sei na teoria, na prática eu nunca experimentei com ninguém, mas a lavanda já, e o efeito foi muito bom. Dor de ouvido. A dor de ouvido, a experiência que eu já tive foi passar por fora do ouvido, né? Toda a região de uso tópico mesmo, a 5%.
Eu usei melaleuca, eu sou, para dor, eu sou fã do Deep Blue, não tem jeito, assim, sabe? Eu acho que ele tem um poder de analgésico tão incrível que eu dispenso qualquer outra opção para quando o assunto é dor. E eu faço muito essa combinação que a Fernanda fez, que é o Deep Blue e a copaíba, para quando tem fator inflamatório envolvido na dor. Então, normalmente, dor de ouvido é uma inflamação, né? Então, eu sempre faço essa diluição de 5%, os dois, né? 5% para os dois. E passo na região aqui a frente do padrão auricular, atrás. Eu gosto muito de usar nessa região de nuca e o efeito ele é muito rápido. Aí, no caso, a melaleuca, Camila, é mais quando a gente percebe que tem uma infecção de ouvido, né? Não necessariamente porque... inflamação. Porque o melaleuca, a gente sabe do poder dele, que ele age ali como... Né, bactericida, como bactericida mesmo. E aí, nesse caso, gente, mesmo se tiver uma medicação alopática ali, tradicional, não tem nenhum problema usar o óleo essencial em paralelo ao redor do ouvido, porque o ouvido normalmente, né, se for, né, tanto adulto quanto criança, precisa de uma avaliação médica e os óleos essenciais vão ajudar a acelerar esse processo de recuperação. Então, sempre ao redor do ouvido, nunca interno. Para as nossas cólicas, né, abdominal, eu tenho usado muito o Claricalme. Ele tem me dado um efeito muito legal para dor de pré-menstrual e coisas relacionadas à cólica mesmo. Mas todos os outros, né, que levam a uma diminuição da tensão daquela região, eles vão ter um efeito positivo. O erva doce, né, o fenel, ele tem a ver também com a questão hormonal, porque ele traz um equilíbrio para o fator hormonal, né? Quando está relacionado com a cólica, está relacionada com as alterações hormonais. Então, também é um óleo que é muito interessante da gente ter em casa quando a pessoa tem crises de cólica muito intensas. O peppermint, que é né, o que eu falo da farmacinha natural, porque ele serve para uma infinidade de coisas, e a lavanda da mesma forma. Sempre diluição tópica, né? Como é corpo, a gente pode chegar até 10% e aplicar na região com massagens em sentido horário, em região em volta do umbigo e baixo ventre. É pelo menos a forma como eu acho mais eficiente de aplicação. E essa que é a dor do mundo, né? Dor emocional é a dor mais difícil da gente entender, da gente aceitar às vezes, e de enxergar ela como um problema. Porque eu não sei, parece que o mundo quer que a gente seja muito forte, mas a gente tem um limite, inclusive, para a dor, né? Dor emocional. Então, a gente tem que aceitar, tem que deixar o momento passar, né? A gente tem que não precisa ser sempre forte, não precisa sempre engolir o choro e não precisa sempre aceitar que é desse jeito mesmo e passou. Não é assim. As dores, como eu falei no início da apresentação, as dores elas chegam para nos mostrar que alguma coisa está errada. E às vezes a gente tem uma dor constante, uma dor crônica. Na teoria, a gente se considera a dor crônica uma dor que está persistente há mais de 6 meses. E aí, às vezes a gente não se dá conta que aquela dor existe há tanto tempo. E quanto mais tempo ela fica perdurando no nosso corpo, mais difícil a gente sabe que é de tratar, porque a marca no cérebro ela leva um tempo para acontecer. E é por isso que esses 6 meses, eles são um tempo que a gente já considera que a pessoa é um paciente de dor crônica. E às vezes a pessoa nem se dá conta. A gente, no consultório, pergunta, tá, e há quanto tempo essa dor lombar está presente? Ah, deve ter uns 5 anos. E você nunca pensou em olhar por ela, sabe?
Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, que a dor, ela existe há tanto tempo. E eu acho que uma das grandes belezas que a gente tem quando a gente fala em óleos essenciais relacionados à dor, é porque o óleo essencial ele tem um trabalho na parte emocional que é fantástico. Como Fernanda disse também, é o minha grande paixão. Eu uso na prática clínica a parte física, porque eu sou fisioterapeuta, né? E as pessoas às vezes chegam para mim com queixas localizadas, de ombro, de lombar, de joelho. E às vezes me desperta um pouco a ideia de trazer para aquela pessoa um outro lado da dor, sabe? O outro lado do tratamento, de que talvez não seja o ombro, mas o que é que o ombro quer te dizer dessa dor, né? O que é que essa dor do ombro quer te trazer? Qual é o mundo que você está carregando nas costas, né? Porque a gente sabe que o corpo, ele tem o corpo fala, né? A gente que trabalha com a parte postural, a gente fala nisso. O corpo fala, a pessoa, ela demonstra quando ela está triste, ela demonstra quando ela está alegre, sem precisar falar nada. E a dor da mesma forma. Então, a dor, ela fala. Se a pessoa tem uma dor lombar há muito tempo, ela tem um motivo. Se ela tem um pé que é sempre reclamando, tem um motivo. Se ela tem um ombro que está sempre sendo sobrecarregado, ela tem um motivo. E aí, como todos os óleos essenciais, eles têm um tratamento associado das questões emocionais juntos, a gente pode direcionar os óleos em busca de uma adequação ideal para aquela pessoa, né? Para o que aquela pessoa traz como questão emocional. Para mim, o maior desafio profissional hoje é conseguir fazer essa transição profissional entre a físio e a aromaterapia integrativa, que é tentar enxergar a pessoa como um todo, né? Eu até peguei uma frase aqui para poder falar que é... Peraí que eu acho. Trate o todo. Não, já Como é que é? Trate o todo, não as partes. Essa frase é de Craig Purdan, ele é um dos grandes estudiosos de dor que a gente tem no mundo hoje. E hoje eles já sabem disso, que a dor ela não está relacionada só com uma lesão. Não precisa você ter uma coisa no exame, numa ressonância, numa tomografia que diga este músculo rompeu, esse osso está lesionado. Você não precisa disso para poder você entender que aquela pessoa tem dor. A dor ela é uma questão muito mais complexa e muito mais da história que aquela pessoa viveu. E é por isso que eu acho que os óleos eles têm uma grandiosidade gigantesca nesse momento, porque a gente consegue entrar nessas áreas de uma forma leve, de uma forma fácil, de uma forma extremamente prazerosa, porque qual é o óleo que não tem um cheiro agradável e que isso é positivo para quem vai receber. A gente, agora mesmo, nesse período que a gente está de muitas perdas, né, de muitos falecimentos, eu tenho usado muito o cipreste no meu consultório de forma aromática, porque eu tenho muitos pacientes que tiveram perdas muito fortes neste ano. Então, eu já deixo o cipreste lá, porque eu sei que ele ajuda a lidar com a perda, com o luto, com as transformações, com as mudanças, né? Então, quando aquela pessoa chega, ela nem sabe, mas ela está, de alguma forma, tratando porque a gente, eu atendo individual, então meu paciente, ele fala muito coisa comigo, ele me conta muito sobre a vida dele. Então, eu posso fazer alguma coisa, mesmo que ele não me peça por isso, né? Então, eu posso chegar ali no meu difusor e colocar o cipreste. Eu tenho usado muito o cipreste com o PIS do kit aromaterapia, né? E aí, aquela combinação de paz com cipreste, assim, eles relatam isso. Nossa, como eu saí daqui melhor. Nossa, como eu estou mais leve. Nossa, como eu estou me sentindo bem. Então, a dor emocional, ela também precisa ser olhada, né? A gente não pode só achar que é uma dor muscular, a gente tem que pensar, entender, refletir, procurar ajuda de um psicólogo, né? Ajuda de
de um suporte. A gente tem agora com a aromaterapia, eu sempre falo isso, a gente meio que tomou para si a saúde das nossas emoções também, né? Porque se a gente consegue estudar um pouquinho mais, a gente descobre que a bergamota te dá coragem, né? Que a tangerina te traz felicidade, criatividade, que a lavanda te dá uma tranquilidade. Então, às vezes, no dia, você, por intuição, você escolhe o seu óleo que você vai sair no dia e vai, né, tratando essas coisas, né? Porque o tratar, ele tem que ser muito mais multidirecionado e multifatorial do que simplesmente pegar um comprimido de Rivotril e jogar para dentro da boca. Não é desfazendo do Rivotril, tem horas que eles são muito necessários, né? As medicações alopáticas, elas têm seu lugar no mundo e elas nunca vão perder esse lugar, mas a gente precisa dos degraus, né? Talvez a gente precise de coisas mais simples hoje e não já entrar com uma coisa muito, muito pesada e alcançando outro, até se aquilo não funcionar, vai para outro, se aquilo não funcionar, vai para outro, até se precisar lá em cima de uma ajuda, de uma medicação, ok, não tem problema nenhum, são fundamentais, são importantes, porque eles realmente agem. Eles não fazem a gente nem pensar, eles simplesmente, né, bloqueia tudo e pronto. Mas só entrando em contato com a dor, entrando em contato com esse sofrimento é que a gente vai evoluir e poder passar por ele. Que sorte esses seus pacientes ter uma profissional que já acolhe o todo, porque você está falando do seu desafio. Na verdade, eu acho que esse é o desafio da nova medicina. A nova medicina que precisa entender o humano ali que está ali na frente como um ser inteiro, né? Não só a parte física. E por muitas vezes o exame não vai ser capaz de detectar o motivo da dor. Então, eu vejo que os olhos... Desculpa, Josi, assim, eu acho que é muito frustrante para o paciente quando ele descobre que ele não tem nada. Porque a gente quer encontrar, né? Porque a gente quer encontrar. Eles querem vir com uma lesão, que o laudo tenha constate, né? Um monte de... Às vezes é mais tranquilizador dizer que tem 3 lesões na coluna do que dizer que não tem nada, entendeu? Mas não pode, não é possível, eu continuo sentindo dor, cadê, né? Como é que eu não tenho nada se eu tenho tanta dor? É isso, sim. Foi isso que eu falei no começo. Eu não posso dizer que aquela pessoa não tenha dor. Eu não posso questionar se aquela dor dela existe ou não existe. Nunca. E nem a intensidade. Porque principalmente no quesito dor emocional, por mais que a gente se coloque no lugar do outro, a gente nunca vai medir a dor que o outro tem. Nunca vai medir. É muito engraçado, assim, as lesões clássicas de coluna, como eu disse, né, que é L4, L5, L5, S1, 90% das pessoas elas vão vir com hérnias nessa localização. E às vezes na mesma posição, porque as hérnias elas variam de posição, né? Elas são bem marotinhas, assim, elas andam para onde elas bem entendem. E aí, e às vezes a gente pega as pessoas com a mesma lesão, com a mesma posição, com o mesmo biotipo, né? Não precisa ser muito gordo, nem muito magro, nem muito alto, nem muito pequeno. As pessoas são mais ou menos muito parecidas, esses indivíduos são bem parecidos, um tem muita dor e o outro corre maratona. E tá tudo bem, sabe? Então, assim, o que é que faz um não conseguir lidar com essa dor e o outro, sabe, um pouco se importar com aquela lesão? E a gente sabe, atleta mesmo é um bicho de outro mundo, né? Atleta, eu sempre falo, aqueles bichos atleta, ninguém se compara com atleta, porque atleta tem uma resistência à dor violenta, porque eles foram treinados a isso. Então, todos eles são super lesionados, mas ok, tudo bem, faz parte da vida que eles escolheram. Mas, às vezes, tem muito relacionado com a questão emocional mesmo. Eles sabem lidar com frustração, eles sabem lidar com perdas, eles sabem lidar com não, eles sabem lidar com toda coisa que a gente não, no sentido, a gente não sabe lidar com nada disso. Então, quando a gente começa a se frustrar, a perder, a não conseguir, a ficar, né, insatisfeito com a profissão, insatisfeito com onde está no
nos desenvolvimentos de sonhos, aí a gente vai adoecendo. E o corpo vai mostrando essas coisas, né? E isso é que a psicoaromaterapia fala muito, né? A aromaterapia integrativa, que tenta enxergar esse ser de uma forma mais holística e no contexto inteiro onde ele está inserido. E daí, com os olhos, a gente vai adequando, permitindo que essa pessoa se compreenda, se enxergue no mundo e vá. E que a dor, que é a maior manifestação, né? Que às vezes eles chegam para a gente por causa da dor, mas a gente começa a mexer outras coisinhas e aquela dor some e outras coisas também são mexidas todas juntas. Josi, você está sem som. Pronto. Já que a gente deu um apanhado aqui, né, de vários tipos de dor, vamos falar então os recursos para a gente tentar aliviar um pouco aí as dores, que é os que a gente está propondo, né, dos óleos essenciais. E a gente tem essas farmacinhas, como a Fernanda bem falou, que a gente, né, tendo na mão, a gente tem, né, eu falo que a gente tem poder em mãos. Quando a gente tem óleo essencial nas mãos, a gente tem ali um acervo ali de produtos naturais, a gente tem poder para poder imediatamente começar a buscar resultado. Às vezes até o tempo de uma consulta sair, ou às vezes usando como terapia complementar, usando em paralelo, ou às vezes evitar um medicamento, muitas vezes isso acontece, só às vezes com o uso essencial, o óleo essencial, às vezes a gente consegue passar ali uma dor de cabeça, consegue passar ali um cansaço muscular, né, que não vai postergar muito aquela dor, e claro, se aquela situação permanecer por mais dias, é indispensável a busca de um profissional. E aí, o Kit Brasil é uma excelente opção, vem com 12 óleos essenciais de 5 ml, ele custa R$ 920, ele sai a R$ 690, porque todo cliente preferencial, você que está aí nos assistindo e quer se cadastrar, quer se tornar um cliente, um membro do Terra, você passa a ter um desconto de 25% quando você compra essa caixinha, quando você compra algum dos kits que a do Terra oferece. Então, ele vem com todos esses óleos aí, e é uma maneira muito, muito boa de se experimentar, porque são frasquinhos menores, né? Quem tem aí dúvida se vai usar tudo, eu te afirmo que você vai usar tudo, não tenha medo. Essa é uma pergunta que às vezes a gente escuta, né? Tem gente que de cara já fala, não, vou querer todos, vou usar todos, e tem gente que fala, nossa, será que eu vou usar? Você vai usar, porque na medida que você usar e sentir o benefício, você vai usar mais do que você imaginou. O kit essencial para o lar já é um kit um pouco maior, então é um kit que vem com mais quantidade de óleos essenciais, vem um difusor de ambiente Pital, é o modelo Pital 2.0, é maravilhoso, é muito prático, e você vai colocar aqui de 1 a 4 gotinhas, se for um ambiente de quarto, se for um ambiente de sala, um espaço maior, você pode colocar 10 gotas, pode colocar mais gotinhas, e você vai ter o benefício de todo mundo ali que está ao redor sentir o aroma, sentir o resultado, a resposta do que o óleo traz, que tem aquele benefício terapêutico. Os óleos essenciais da Terra não é só aquele cheirinho, né? Então, ele tem o aroma, mas também traz o benefício terapêutico. E aí, então, são os mesmos óleos do Kit Brasil, são 12 óleos essenciais, sendo 11 de 15 ml, que é esse tamanho de frasco aqui, e o Deep Blue. O Deep Blue é um óleo que a gente falou muito nessa reunião, porque ele é o óleo, ele é o blend indicado para dores. Então, o Deep Blue ele só é fornecido no frasco de 5 ml. Então, você, considerando todos os custos, os preços dos óleos essenciais,
O difusor nesse kit, ele sai de brinde, ele sai de graça, se você fizer a conta aí de quanto custa cada óleo essencial desse kit. É um kit muito interessante, muito de ótimo custo-benefício também. E o kit Aroma Touch com difusor é uma versão com menos óleos essenciais, vem 8 óleos essenciais na embalagem de 5 ml. Ele já vem o difusor e o óleo de coco. Se você optar por um dos kits que não vem o óleo de coco, que é o kit Brasil e o kit Lar, você adiciona o óleo de coco, ele custa R$80 e ele sai a R$60 para quem se tornar um membro do Terra. E aí, esse é um kit que trabalha um pouco mais, às vezes, as questões emocionais e a questão de massagem, a questão tópica. Então, ele vem o Aroma Touch, que é um óleo especificamente para massagem, e tem alguns óleos que vêm nos outros que não vêm nesse. E esse kit sai a R$843. E o kit mais completo é o kit Soluções Naturais, ele já é um kit maior, vem mais quantidade de óleos, mais variedade, vem difusor, vem o difusor Pita, vem os suplementos que a do Terra trabalha, que são excelentes, vem óleo de coco, vem shampoo, condicionador, pasta de dente sem flúor, pomada Deep Blue Rub, o creme hidratante, a loção hidratante da do Terra, essa caixinha aí de madeira, é um kit que sai, ele custa R$3.987 e ele sai por R$2.990 para membro do Terra, quem vai se cadastrar. E aí, encerrando aqui a apresentação, a gente vai lá nos comentários ainda. A dor que machuca é a mesma que ensina. Eu achei essa frase, ela me fez refletir, porque muitas vezes é isso que a Camila disse algumas vezes, que a gente precisa, talvez ali a dor está nos informando que tem, né? Que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que buscar mais autoconhecimento, que a gente precisa diminuir o ritmo, talvez, né? E a gente às vezes aprende, às vezes o sofrimento nos ensina, nos amadurece também. Então a gente precisa entender o que nós vamos aprender ali com aquela dor. Às vezes uma aceitação. Então é uma questão que pode nos trazer a uma reflexão. Nós agradecemos a presença de todos aqui. Eu, a Camila, a Fernanda, falo em nosso nome. Nosso contato, vocês podem anotar, nos encontrar lá no Instagram. Algumas de vocês a gente já encontra nos grupos de WhatsApp, já temos alguns clientes aqui, alguns consultores do Terra, já sabe onde nos encontrar, já tem nossos contatos lá no grupo. Você que ainda não é um cliente, você quando você tornar-se um cliente da nossa equipe, você terá direito a participar de um dos grupos de WhatsApp, onde a gente esclarece as dúvidas. Então, se não der para a gente responder todas as dúvidas aqui hoje, você pode esclarecer também conosco depois. E eu vou, então, encerrar a gravação nesse momento, mas a gente continua aqui, tá bom? Deixa eu encerrar aqui.